Leio com vocês hoje Salmo 3. Salmo 3. Antes da nossa leitura, eu quero encorajar você a essa tag que você recebe todo domingo. Essa tag aí que vem com uma frase, vem com o nosso endereço do YouTube, endereço do Spotify e uma frase. Essa tag é intencionalmente dada a você para você compartilhar com alguém que sabe que está passando por necessidade, dificuldade, tribulações. Então eu quero encorajar você a entregar essa tag para alguém e falar para ela, ó, entra nesse canal do YouTube, entra no Spotify e ouça a mensagem. Deus tem uma palavra para você. É um papelzinho por semana, olha só. Um papelzinho por semana para você entregar para alguém. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Entregue, compartilhe e peça para a pessoa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Assim seja, você disse, hein? Assim seja, você assumiu um compromisso agora de entregar esse papel. Salmo 3, a epígrafe diz: confiança em Deus na adversidade. Versículo 1 ao 5, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do teu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje essa nova série desse mês de fevereiro, para viver melhor. E quando falamos sobre viver melhor, nós falamos sobre expectativas que nós criamos para a vida, porque ninguém coloca em seus planos dificuldades. Creio que ninguém coloca no seu planejamento dificuldade. Você acredita que todo o seu planejamento, você tem expectativas boas disso. Nós nos esquecemos muitas vezes que a vida é dura, que a vida é difícil. Alguém já disse que a vida é diferente da escola. A escola dá a lição e depois aplica a prova. A vida é ao contrário, ela aplica a prova e depois ela te ensina. A vida é difícil. Todos nós aqui já enfrentamos ou estamos enfrentando nesse exato momento dificuldades. Eu me lembro de diversas dificuldades que eu já passei e algumas delas eu já até previa, outras totalmente inesperadas. De repente, essa dificuldade veio. Mas a pergunta é: como nós podemos passar por esses momentos difíceis da vida com mais leveza, com mais serenidade? Como nós podemos passar de forma mais tranquila, reagirmos de maneira mais natural? E o Salmo 3 relata muito bem isso. O Salmo 3 é um salmo de sofrimento, ou conhecido como Salmo de Lamento. Não é um salmo como esse que nós fazemos o nosso devocional diário. Nós preferimos um Salmo 23, conforme nós lemos aqui no início do culto. Preferimos um Salmo 91, um Salmo 46. Nós não queremos saber de sofrimento. O Salmo 3 é um salmo de lamento. Este é um dos 73 salmos de Davi. Um dos 14 salmos de lamento de Davi.
O contexto desse salmo, para mim, é o mais difícil da vida de Davi. Por quê? Porque o contexto desse salmo está relacionado à rebelião do seu próprio filho, de Absalão. O contexto desse salmo é contado em 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Quando Absalão, após o assassinato do seu irmão, ele retorna agora para o reino de Jerusalém. Porém, quando ele volta com esse reino, para esse reino, ele volta, parece, com um plano feito já em sua mente. E a Bíblia nos diz que Absalão se colocava na porta de Jerusalém todos os dias. E todos os dias pessoas iam até Davi para Davi julgar as causas dessas pessoas. Mas antes dessas pessoas irem até Davi, Absalão parava essas pessoas no portão da cidade e falava: olha, onde você vai? Eu vou procurar o rei, porque eu tenho uma causa que precisa ser julgada. E Absalão falava: conta para mim a causa. Que causa que é? E a pessoa passava então a contar as causas para Absalão. E Absalão dizia: sua causa é muito boa. Você merece o ganho dessa causa. Você é a vítima. Mas tem um problema, não há quem julgue. Meu pai não vai julgar essa causa. Ele está muito atarefado. E a Bíblia nos diz que com isso, Absalão furtava o coração das pessoas. Furtava o coração das pessoas. E com isso Absalão construiu um exército para eles. E então um certo dia Absalão toma a decisão de tomar o reino do seu próprio pai. E o pai, Davi, ficando sabendo, avisado que Absalão estava vindo, Davi toma uma decisão. Davi resolve então abandonar o seu próprio reino, sair, fugir, para não ter que derramar o sangue do seu próprio filho e não derramar o sangue do seu próprio povo. E a Bíblia nos diz que Davi, quando ia saindo, a Bíblia faz questão de nos relatar que Davi andava e chorava. Andava e chorava. Andava e chorava. Por isso que eu acredito que esse é o pior momento da vida de Davi, pois ele estava abandonando o seu próprio reino, porque fugindo do seu próprio filho. E eu gosto muito do que o William MacDonald diz sobre salmos. Ele diz: os salmos são músicas para o coração, ora lamentosa e triste, ora alegre e jubilosa, ora repleta de trevas e angústias, ora tranquila e contente. A música da alma de Davi foi preservada pelo Espírito, para que ao ouvi-la possamos ter ânimo para nos achegarmos a Deus. Nós nos vemos dentro desses salmos, nos vemos nessas dores da alma, feridas que vira e mexe são cutucadas e elas sangram, e elas doem. Mas como podemos viver então melhor diante dessas dores? Como Davi lida com essas dificuldades? O Salmo 3 conta essa história para a gente, para que a vida então se torne mais leve e nós possamos viver melhor. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês nesta noite é: para viver melhor, cuide do seu coração para não se entregar ao medo. Para viver melhor, cuide do seu coração para não se entregar ao medo. Salmo 3, versículo 2 diz: são muitos os que dizem de mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Era isso que o medo soprava a Davi. Era isso que as vozes externas diziam a ele. E não é isso que muitas vezes nas dificuldades nós ouvimos? Não é dessa forma que muitas vezes
nós ouvimos até mesmo em nossa mente. Não é isso que muitas vezes o medo diz para nós? Quando você deita na cama, rola de um lado para o outro, não dorme, o que você ouve? Não é isso que a ansiedade muitas vezes diz a você? Muitas vezes você ouve: você não é amado tanto assim por Deus. Como pode ser amado e estar passando por isso? Não há quem lhe ajude. Você está sozinho. Todo mundo virou as costas para você. Até dentro da sua própria igreja, não há um irmão sequer que lhe ajude. Não é isso que muitas vezes as pessoas ouvem? Como você pode passar por isso se você tenta fazer tudo corretamente? Não, você não é amado assim, não é possível. E Martin Lloyd Jones, em seu livro Depressão Espiritual, ele disse: a maior parte da nossa infelicidade é porque ouvimos a nós mesmos. Sabe essa vozinha que fica falando dentro de você? Essa vozinha que diz para você assim: não, esquece, larga tudo, abandona. Sabe essa voz baixinha que diz dentro de você: olha, lá ninguém gosta de você, você está sozinho. Martin Lloyd Jones diz: a maior parte da nossa infelicidade é quando nós ouvimos essa voz. Quando deveríamos falar conosco mesmo, a principal parte da vida espiritual é falar com você mesmo, pregar para si mesmo quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus prometeu que irá fazer. Quando você ouve essa voz, você tem que dizer para si mesmo: olha, Deus é Deus. O que Ele fez? Ele me salvou, Ele me tirou do lamaçal de pecado, me abençoou de diversas maneiras. E ainda o que Deus me prometeu, Ele vai fazer. A quem nós temos dado ouvidos? Ao desânimo, ao abatimento, à frustração, às decepções, às traições. A quem você tem dado ouvido? Ao medo, à ansiedade, às preocupações? Nós temos que tomar cuidado com as vozes que gritam ao nosso redor, que tentam nos influenciar. Para viver melhor, então, passa para mim isso. Tenha convicção que você tem um protetor. Tenha convicção que você tem um protetor. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Muitos dizem, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O Senhor é quem me defende. Quando Davi volta os olhos para o Senhor, em vez de olhar para as circunstâncias, sua perspectiva muda e o seu coração se enche de convicção. Quando temos essa convicção, nós entendemos então que nós não estamos sozinhos. Quando nós temos essa convicção, nós entendemos que mesmo que a situação esteja difícil, que ela queira nos dizer ao contrário daquilo que nós cremos, que nós não somos amados, quando nossa convicção está firme nisso, nós cremos que nós temos um protetor. O Senhor é o nosso escudo. Deus te protege. Deus te protege. Deus não protege muitas vezes da calamidade. Deus não te protege das dificuldades. Mas Deus cuida do seu coração para você passar isso. Deus nos dá uma convicção que Ele cuida de nós.
Quando chega um diagnóstico, muitas vezes não esperado, quando você é pego de surpresa, o Senhor é o nosso escudo para cuidar de nós nesse momento. Quando você é pego de surpresa, por um pedido talvez, amando aquela pessoa, um pedido de divórcio, e ela diz para você: eu não te amo mais, o Senhor é o teu escudo e cuida, Ele cuida do teu coração. Quando muitas vezes você não espera ficar desempregado, mas de repente liga lá na produção e te chama para a sala da diretoria e diz: olha, hoje, a partir de hoje nós não estamos mais precisando do seu serviço, o Senhor é o teu escudo que cuida de você, o Senhor cuida de nós. Terceiro, como que a gente lida com as dificuldades? Para viver melhor, saiba que você tem tudo o que precisa em Deus. Qual é a sua necessidade? Deus é a tua satisfação. Tudo que nós precisamos está em Deus, Ele nos satisfaz. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. O Senhor és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi estava deixando tudo para trás nesse momento. Davi estava deixando o relacionamento com seu filho. Davi estava deixando poder. Davi estava deixando status. Davi estava deixando seu trono, mas ele diz: o Senhor é minha glória, tudo que eu preciso está nele. Tudo que nós precisamos está no Senhor. E eu entendo o que Davi está dizendo aqui: eu perdi meu trono, eu perdi o meu status. Posso até ser interpretado como um covarde porque fugi e deixei o reino para trás, saí como humilhado, mas mesmo assim eu não perdi o meu valor, pois a minha glória é Deus, a minha glória é o Senhor. Quem nós somos quando nós não temos nada? Quem é você quando você não tem mais recurso nenhum? Quem nós somos quando nós temos e não temos dinheiro? Quem nós somos quando nós temos e não temos poder? Quem nós somos quando nós temos e não temos status? Independente disso, nada altera o nosso valor para Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Quarto e último, como lidar com serenidade nas dificuldades? Fale com Deus o que você precisa. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Fale com Deus. Davi fazia isso, é por isso que chama Salmo de Lamentação. Davi descarregava o seu coração e recebia alívio para a alma. Mesmo que a circunstância estava difícil, para mim a mais terrível da vida dele, mas Davi descarrega o seu coração para Deus e recebe de Deus ânimo, convicção de proteção e segurança, alívio para a alma. Na oração, Davi reabastece o coração. Na oração, nós reabastecemos o nosso coração diante de Deus. Precisamos falar com Deus. Precisamos expor as nossas necessidades para Deus. Precisamos dizer para Deus quais são as nossas dificuldades. As pessoas estão vivendo sofrendo, estão vivendo sem ânimo, mas não expõem para Deus quais são as suas dificuldades. Nas quarta-feiras aqui nós temos o nosso encontro, momento de expor a sua dificuldade, para que a igreja ore por você. Venha participar, venha participar. Falar com Deus
Mas nesse texto todo, o que mais me intriga, o que mais me chama a atenção, como isso é possível? Sendo perseguido pelo seu próprio filho, abandonando o teu reino, deixando para trás mulheres, amigos, abrindo mão. Como isso é possível? Davi dizer: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Meu Deus do céu! Às vezes uma conta de R$100 tira o sono da pessoa. Como que isso é possível? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como que esse homem, no pior momento de sua vida, diz um negócio desse? Como que esse homem que deixou tudo para trás pode ter paz e serenidade num momento desse na vida? Como? E eu quero te explicar fazendo um paralelo com a história de Jesus. Jesus foi tentado a ouvir a voz do diabo no monte. Antes, Jesus foi batizado por João Batista, e uma voz veio do céu e ouviram: este é meu filho amado, e nele me deleito. E em todas as tentações naquele monte, estava por trás a voz tentando provar que ele não era tão amado assim. Está com fome? Transforma essas pedras em pão. Tudo isso que você está vendo, o inimigo lhe disse: eu te darei. Se atire daqui. Porque você não é tão amado assim. Senão você não estava passando por isso. Mas Jesus sabia que Ele era amado. A única coisa, meus irmãos, que nos faz descansar, colocar a cabeça no travesseiro e dormirmos em paz, é a voz de Deus que nos afirma: nós somos filhos amados do Senhor, e nele nós podemos descansar. A única coisa que faz nos deitar, descansar, acordar, é porque um dia a voz do Senhor disse aos nossos ouvidos: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. A nossa identidade não entra em xeque, porque nós sabemos que nós somos filhos amados de Deus. E é essa voz que te diz hoje: você é meu filho amado. Está passando por dificuldades? Está passando por momentos difíceis? Quer saber como viver melhor? Ouça a voz de Deus: você é meu filho amado. E se eu sou filho amado de Deus, as circunstâncias não determinam quem eu sou. A minha conta no banco não determina quem eu sou. O status não determina quem eu sou. Seguidores no Instagram não determina quem eu sou. Porque uma coisa eu sei: eu sou filho amado de Deus. E Deus provou isso com seu filho invadindo a história e morrendo por nós, perdoando os nossos pecados. Deus, quando te amou, Ele não te amou só de palavras. Amar de palavras é fácil, mas Deus amou com atitude,
provando isso, enviando o seu único filho, o seu unigênito, para nos tornar então filhos de Deus. E Jesus agora é o primogênito, o primeiro de muitos. Nós somos filhos amados de Deus. Mas por vezes a ansiedade, o medo, as vozes da circunstância, as vozes externas, as vozes internas, tenta fazer que nós nos esqueçamos disso. E talvez você esteja enfrentando esse momento. O medo, a preocupação, a dificuldade, a tribulação, tenta te convencer a esquecer dessa grande verdade, que você é filho amado de Deus. Mas sabe por que Davi descansou no Senhor, mesmo no pior momento da sua vida? Certa feita, o profeta Samuel saiu e foi à casa de Jessé para ungir um rei. E chegando nessa casa, colocaram os filhos mais belos, mais fortes, mais bonitos lá. E passava um, e Deus falava com o profeta e dizia: esse não. Passava outro, Deus falava com o profeta e dizia: este não. Até que acabou os jovens bonitos. Acabou os jovens, disse o profeta. Não, há um lá cuidando das ovelhas. Manda-o trazer. Manda-o trazer. E era esse jovem, muitas vezes desdenhado, esquecido, mas este jovem foi amado e escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi sabia o que era ser amado por Deus. Você que não é privado de dificuldades, você que não é privado de dores, você que carrega feridas dentro do coração, você que muitas vezes se lembra de coisas e dói, você que está passando por enfermidade, você que está passando por desemprego, você que está com problema no relacionamento, você é escolhido e amado por Deus. E nunca se esqueça disso. Ouça a voz que vem do céu: este é o meu filho amado. Para refletir e praticar, não permita jamais que o teu coração ouça vozes externas e internas que querem te fazer parar. Ao invés de ouvir essas vozes, pregue para si mesmo. Pregue quem Deus é, o que Ele já fez e o que Ele pode fazer por você. Segundo, na oração nós nos lembramos que tudo depende de Deus e que Deus é a nossa satisfação. Fale para Ele tudo o que você sente. E eu tenho certeza que Deus vai recarregar o seu coração. Exponha para Ele, fale para Ele. Quais são as tuas dores? E eu acredito que o seu momento não é pior que o momento de Davi. Não é. Então, Deus pode recarregar o teu coração para seguir a jornada, para seguir firme. Terceiro, descanse em Deus e fique firme. Deus é o teu escudo. Circunstâncias não determinam quem você é. Você é amado por Deus. Fique firme, em nome de Jesus.
fique firme. Eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos. Talvez você esteja passando por esse momento, dificuldade, dor, e você não vê mais como viver de uma forma boa. Talvez você diz que só veio no mundo para sofrer. Tem uma forma de viver melhor. Passar com mais serenidade as dificuldades. Faça como Davi. Fale para Deus. Descanse em Deus. Não ouça as vozes do medo. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra ministre